Evangelho de Marcos. No capítulo 5 você encontrou? Do verso 21 até o 34 diz assim a palavra do nosso Deus. E passando Jesus outra vez, ele estava num barco para o outro lado. A Bíblia diz que ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, minha filha está muito doente. Eu te peço, Senhor, eu te rogo, que venhas e lhe impõe as mãos, para que ela sare, e ela possa viver. Eu creio, Jesus, se o Senhor tocar, dizia Jairo, ela vai sarar, e ela vai viver. Diga para o teu irmão, se Jesus tocar, ele vai sarar, e ela vai viver. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. A multidão fazia o quê? É importante você dar ênfase a isso. Essa multidão estava apertando Jesus. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos. Na verdade, ela perdeu tudo quanto ela tinha e nada lhe aproveitou. Antes, ela foi indo de mal a pior, queridos. Mas ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de quem? Ela veio por detrás, entre a multidão, e ela vai tocar nas suas vestes. Repita isso, ela vai tocar nas vestes do Cristo. Repita para a pessoa que está do teu lado, mas dizendo em profecia: esta mulher vai tocar nas vestes do Cristo. O verso de número 28 diz, porque ela mesmo dizia: se tão somente, foi de forma proposital, querido, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo após ela tocar, a Bíblia diz que lhe secou aquele fluxo do seu sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, eu penso que com olhos naturais, meus irmãos, eles vão dizer: mestre, vês tu que há uma multidão te apertando, e você pergunta quem é que te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Jesus tinha certeza, alguém havia tocado. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, e temendo e tremendo, eu penso que o olhar de Jesus passou por ela nesse momento. Ela aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe: tudo que você disse é verdade, foi eu que te toquei. E ele disse: filha, foi a tua fé, foi a tua fé, foi ela que te salvou. Vai-te em paz ser curada de todo este teu mal. A fé exige um toque diferente. Eu quero falar sobre isso com você essa noite. Vamos orar, querido Deus e amado Senhor. Tu és muito bem-vindo neste lugar. Aliás, nós estamos impactados. De ti saiu virtude. Fale conosco, que nós possamos compreender que maneira é essa que traz virtude sobre a nossa vida.
Nós te louvamos, nós te agradecemos. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode se assentar. Aleluia. Estava sendo um dia maravilhoso na vida de Jesus. Eu vou dizer novamente, estava sendo um dia maravilhoso, cheio de presença, cheio de virtude na vida de Jesus. Lembre-se que quando nós dissemos isso, querido, virtude na vida de Jesus, lembre-se que aqui ele está como homem. Nesse momento, querido, ele se desfez da sua glória. E ele por algum tempo veio cumprir o propósito do Pai aqui na terra. Jesus era um homem como eu e como você. Mas um homem, querido, que tinha muita, mas muita intimidade com o Senhor. Você vai ver pouquíssimas vezes Jesus orando em público. Mas você vai ver muitas vezes Jesus orando a sós com o Pai. Era dessa forma que Jesus se alimentava. Era dessa forma que Jesus buscava virtude para a sua própria vida. Para aquele homem que era natural, mas que escolheu viver no sobrenatural. É possível, meu irmão, um homem natural viver coisas sobrenaturais. Diga, é possível um homem natural viver no sobrenatural. Diga para a pessoa que está do teu lado, é possível. É totalmente possível. Você que é natural, viver o sobrenatural. Mas tem que haver uma escolha. Jesus escolheu viver assim. E como é possível viver assim, pastor Ricardo? Não há outra forma a não ser na presença. É na intimidade, é na presença que ele vai contar os segredos de uma vida totalmente diferente da vida corriqueira que nós temos. É claro que há uma competição dos afazeres, do mundo, de tudo que nós temos. E se deixar, querido, você vai se encher com as preocupações desse mundo. E você vai viver uma vida 100% natural. Com conquistas aqui, com derrotas ali. Mas o final, você vai olhar para trás e vai dizer, nada valeu a pena. Tudo foi vaidade. A minha expectativa é chegar no final e se eu tiver tempo de olhar para trás, é dizer, tudo valeu a pena, porque eu estou partindo com Ele. Tudo valeu a pena, se eu estiver partindo com Ele. Isso vai exigir de nós uma vida sobrenatural. Vai exigir de nós, querido, um relacionamento mais íntimo. E é isso que Jesus fazia. Ele se ausentava, ele ficava sós com o Pai, e ali ele contava tudo que estava dentro dele. Seus anseios, seus planos, seus sonhos, sua dispensação para cumprir a vontade do Senhor todos os dias. Ele saía, ele ia para os montes a sós. Ele saía e fazia vigílias a sós. Ele saía e comia da comida do céu. Geralmente ele fazia isso, querido, nas madrugadas. E quando a primeira vigília estava nascendo, ele estava ali orando. Quando o dia estava amanhecendo, ele ia de encontro àqueles que viviam nas cidades. E por isso, onde ele passava, as manifestações de poder eram constantes. É como alguém que se alimenta, se enche, se prepara em Deus, e quando ele passa, os demônios não suportam. As enfermidades, elas não suportam. Querido, tudo que é de trevas vai saindo, porque aquele que tem o Espírito do Senhor está passando. É assim que ele fazia. É assim que ele se alimentava. É assim que ele recebia virtude.
Esse dia é um dia de muita conquista, de muita vitória. Porque a palavra de Deus diz, querido, que ele entra num barco e ele vai para outra margem do mar da Galileia. Eu já tive a oportunidade de estar ali 2 vezes. E o mar da Galileia é um grande lago. Eles não tinham a dimensão do que era um mar, então eles chamavam aquele grande lago de mar. Era muita água. E muitos povos sobreviviam, e ainda fazem isso até os dias de hoje, às margens do mar da Galileia. E era indo de uma margem a outra que Jesus ia falando do evangelho que salva. Era de uma margem a outra que ele ia profetizando e fazendo com que aquelas pessoas conhecessem um reino que não teria mais fim. A Bíblia diz que ele entra no barco, ele está indo para o outro lado, para uma cidade chamada Gadara. É uma província, é uma cidade pequena. Ele está indo, é ali, querido, que ele já está cansado, porque a palavra de Deus diz que ele está atravessando já tarde. Já era quase noite. O dia foi cansativo, Jesus está dormindo. Mas de repente vem uma tempestade muito grande. A Bíblia diz que os seus discípulos ficaram apavorados. Então Jesus acalma tempestades. E eles ficaram mais espantados ainda, porque eles disseram: quem é este que até as tempestades ele acalma? Quem é esse que dá ordem aos ventos e eles cessam? É o Deus que você serve. Diga para o teu irmão: é o Deus que nós servimos. Quem é o que acalma a tempestade? Diga para o teu irmão de novo: é o Deus que nós servimos. Ele continua acalmando tempestades. Eles continuam a atravessar então o mar e eles chegam do outro lado. A Bíblia diz, capítulos anteriores, querido, embora a Bíblia não seja cronológica, toda ela registrada em tempo, mas uma menção de um capítulo faz menção ao outro. E nós percebemos que isso vai acontecendo. Ele atravessa, a tempestade vem, ele acalma, eles chegam do outro lado, eles estão em Gadara agora. Eles estão descendo e aparece um homem, querido. Pensa num sujeito estranho. A Bíblia diz, querido, que esse homem era um homem que morava no sepulcro. Ele morava dentro de um cemitério. A Bíblia diz, querido, que ele era um homem cheio de demônios. Uma legião estava sobre ele. A Bíblia também diz que era um homem que gritava nos montes, gritava nos vales, gritava na cidade. Era um atormentado. A Bíblia diz que esse homem se cortava. Ele pegava pedras e ficava cortando o seu corpo. A Bíblia não diz, querido, claramente que ele era um homem nu, mas eu penso que sim. Porque quando os homens daquela cidade viram ele são e curado e liberto, a Bíblia também destaca que eles ficaram surpresos de vê-lo vestido. É possível que ele fosse um homem nu naquela cidade. Uma criatura, querido, totalmente aprisionada pelos demônios. A Bíblia diz, querido, que com cadeias tentavam prender, não prendiam. Ele quebrava algemas, ele quebrava correntes, não havia o que fazer a não ser conviver com um endemoniado desses. Mas o fato é que quando Jesus chegou em Gadara, ele reconheceu o Cristo. E a história eu penso que você conhece. Daqui a pouco ele vai ser liberto. Ele não ficou com conversa, perguntando o nome de cada demônio, viu, querido? Com prosa lá, como muitos fazem. Saia. Os demônios pediram autorização para ir nas manadas de porcos que haviam ali. E ele disse, vá. Mas saia dele. Aqueles demônios saiam, então, daquele homem, querido, daquela legião, vai nos porcos. Os porcos se jogam um despenhadeiro abaixo. Quando os homens, os donos daqueles porcos, proprietários, eles estão voltando, eles veem o
o gadareno: mas não é o endemoniado que está ali? Nunca vi ele assim tão em paz. Ele está vestido, ele está limpo. Penso que fez até a barba. De sã consciência. Até aquele momento, querido, eu penso que eles olharam, ficaram se perguntando como aquilo aconteceu. Mas a Bíblia diz, querido, que eles ficaram muito incomodados. É quando eles souberam que os porcos deles haviam caído naquele grande vale. Que prejuízo, eles pensaram. E aí, querido, como todo homem avarento, pouco importa que o outro esteja liberto. Eu estou pensando na minha riqueza. Não são assim os avarentos? Eu estou pensando na minha riqueza. Quem que me deu esse prejuízo? Apontaram para Jesus. Foi ele. Ao invés de ser honrado, ele foi praticamente expulso. A Bíblia diz que expulsaram ele de Gadara. Ele entra no barco e de novo ele vai atravessar. Ele está indo agora do outro lado, na outra margem, sentido Nazaré. Daqui a pouco você vai ver mais adiante, se Deus permitir num outro momento, que eu vou parar nesse texto. Mas mais adiante você vai ver que lá em Nazaré ele também fica meio decepcionado, porque os seus olham para ele e falam: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? O que ele vem fazer aqui? Eu vi ele crescer, eu sei quem é. Pode sair virtude desse aí? Não é assim que as pessoas que já cresceram com você lá no passado, agora é crente, aí eu vi o que fez na vida. Não tem jeito não. Não é assim que as pessoas dizem? Você, crente, tá só você que acredita nisso. E Jesus também. E Jesus também. Eu vou dizer de novo, querido, pensa em você agora. E Jesus também acredita em você. Acredita que é possível. Aleluia. Lá em Nazaré, querido, ele também não vai ser bem recebido. Mas aqui, ao atravessar a margem, vem um dos principais da sinagoga. Era um homem importante. A Bíblia diz que Jairo veio diante do Cristo, se prostrou e disse: minha filha está muito doente, Jesus. Eu creio, se você for até a minha casa, tocar nela, ela vai sarar e ela vai viver. Essa é a fé de Jairo. A Bíblia diz que havia uma multidão ali espremendo Jesus. Mas Jesus disse para ele: eu vou com você. Eu vou até a tua casa hoje. Ai, coisa maravilhosa, né, querido, quando ele diz: eu vou para a tua casa. Eu vou com você. Ele já disse isso para você? Querido, está em casa até hoje, viu? Ele mora na minha casa. Mas é maravilhoso quando ele diz: eu vou junto com você. Ele está indo então com Jairo, ele está a caminho da casa de Jairo. Há muita gente, meus irmãos, a ponto da Bíblia destacar algo que parece rotineiro, mas tudo que foi escrito para minha edificação foi escrito. Eu não posso passar para essa coisa aqui dizendo: é só um detalhe. Diga: tudo que foi escrito. Diga com fé, querido: tudo que foi escrito para minha edificação foi escrito. Por que você está falando isso, pastor Ricardo? Porque é bom você se atentar a cada detalhe. É um cenário sendo montado. Alguns podem ler e dizer: mas tá bom, tá apertado, tem muita gente. Querido, mas presta atenção. A Bíblia diz que tem muita gente comprimindo, tem muita gente tocando, e eu penso que mais do que tocar nas vestes, quando tem muita gente, chega a tocar no corpo, né, querido? Dá licença, outros nem licença pede. Tem muita gente tocando nele. Mas no meio de tantos toques, um é diferente. Pensa nisso, filho de Deus. No meio de tantos toques, um é diferente.
Quantos? Um. No meio de uma multidão, é bem diferente. Tão diferente, querido, que move um princípio no reino de Deus que é imutável. Os que em mim tocam com fé, recebem virtude. Jesus viu a mulher tocando? Não, não viu. Mas o princípio está lá. Existe um princípio no reino de Deus que diz que aqueles que tocam em Jesus de uma maneira diferente recebem do Cristo virtude. Eu vou dizer novamente até que você creia, meu irmão. Aqueles que tocam de uma maneira diferente no Cristo. E por que você diz Cristo? Porque Ele é o Senhor. Tem muita gente falando de Jesus, querido. E muita gente que diz Jesus crucificado ainda. Mas Jesus Cristo é Senhor. Jesus é o Cristo que é Senhor. Quando nós tocamos com fé, querido, isso é imutável, isso rege o mundo espiritual, virtude vai sair dele. Porque isso nem sempre acontece, porque a maioria das vezes nós esperamos Ele tocar. Quando na verdade Ele está dizendo, você precisa tocar. Não toque com as suas mãos sujas. Não toque com as suas mãos impuras. Não toque com as suas mãos com dúvida. Não me aperte. Toque com as suas mãos de fé. A mulher vai tocar, querido, não chega nem a tocar no corpo dele. A Bíblia diz que toca nas vestes dele. As vestes da época eram longas. As túnicas. Quase impossível, querido, alguém perceber no meio de uma multidão que alguém tocou nas orlas do manto dele. Mas Ele sabe tudo. Quer saber? Ele sabe da maneira que você tocou nele. Ele sabe da maneira que você toca nele. Diz para o teu irmão, querido, ele sabe a maneira com que você toca nele. Essa mulher, querido, a Bíblia diz que ela tem 12 anos com essa enfermidade, que também, aparentemente, nos dias de hoje, pastor, quem não tem corrimento, que mulher que talvez já não viveu esse mal, querido, mas na época, era uma imundície ter isso. 12 anos, querido, sangrando, como essa mulher sangrava, certamente era uma mulher fraca. Era uma mulher imunda fisicamente e também para a sociedade. Era uma mulher que já havia se apobrecido, mesmo que fosse muito rica, porque a palavra de Deus não entra em detalhes, mas diz que tudo que ela tinha, ela havia perdido. Uma mulher que precisava, querido, muito de um encontro com Ele, e ela sabia disso. Tanto é que ela disse, eu não posso deixar Ele passar, ainda que eu tenha forças, nem que não for para conversar, abraçar, que eu tenha força para tocar, só na orla. Que tem momento na nossa vida, querido, que não tem que fazer, parece que a última força para... Tem fé essa tua atitude? Tem fé esse teu último toque? Se tiver, move o céu. Tocou forte? Não. Abraçou? Não. Foi um encontro assim? Não. Se não sai virtude, ninguém tinha percebido, querido. E ela estaria lá correndo e pulando, dizendo, eu encontrei, toquei na hora do manto dele e fui curada. Mas Ele sabe tudo a respeito da nossa vida. Ele diz,
alguém me tocou. Os discípulos poderiam te perguntar, alguém te abraçou? É isso que você está falando? Não, alguém me tocou. Senhor, tem tanta gente apertando. Agora faz sentido, né? O texto dizer antes que tinha gente apertando. Tanta gente aperta e você diz quem te tocou. É quase impossível identificar. Mas deixa eu passar meus olhos. Quando ele fez isso, querido, eu penso que aquele olhar queimou no olho dela. Ai, não consigo me esconder dele mais. Ele me viu. No meio dessa multidão, ele sabe que fui eu. Aliás, ele sabe quem é você. Diga para o teu irmão, ele sabe quem é você, querido. Ele não aponta, né, querido? Ele não vai dizer, eu sei que é você, mulher. Mas um olhar, né, querido? Diz tudo, ele sabe que é eu. Ele me viu. E agora, esconder dele aonde? E ela vai dizer, Senhor, foi eu que te toquei. Me perdoe. Ela não disse isso, mas me perdoe o desrespeito de tocar em você. Mas eu precisava. Jesus, querido, gentil como é, amoroso como é, vai dizer para ela, eu fiz parte. O quê? Eu fiz parte, a outra parte foi você quem fez. Foi a tua fé que tirou de mim virtude. Foi a tua fé. Foi teu toque diferente. Foi o teu não desistir que extraiu de mim cura, virtude, milagre, resposta. Foi o teu agir. Você está curada e quer saber se está salva. Curada e salva. Diga para o teu irmão, querido, se ele estiver dormindo, acorda ele, porque eu estou vendo gente dormindo numa ministração dessa. Diga, curados e salvos. A fé vai exigir um toque diferente. Amém? Esse toque de quase não alcançar a orla, não é disso que eu estou falando. No caso dela, é disso que eu estou falando. Mas você sabe que esse toque diferente, querido, não é um método, né? Ai, pastor, me ensina, como é que toca? Não é um método, não tem uma regra para esse tocar diferente de fé. Ai, me conta, Juliana, como que você tocou? Mas não adianta, é a experiência dela, ela que viveu, ela que tocou, ela que sentiu, ela que viveu todo o milagre. Esse toque é você e ele. Me dá alguns exemplos. O de Zaqueu. Como que Zaqueu tocou no Cristo? Subindo numa árvore. E como que tocou? Tocou, querido, porque o Cristo parou, olhou para ele e falou assim, Zaqueu, me convém ir hoje para sua casa também. Foi a forma que Zaqueu encontrou de tocar. Essa mulher, a orla do manto vai me curar. O cego de Jericó, ai, não consigo ver. Como é que eu vou subir numa árvore? Não tem como. Então vou fazer o que eu consigo fazer. Jesus! Eu vou gritar. Filho do Deus vivo!
tem misericórdia de mim. E ele não parava de gritar. Não vou continuar não, querido, fica na benção. Ele não parava de gritar. Os outros disseram, pare, você vai incomodá-lo. E Jesus olhou e falou, não, deixa ele, eu vou até ele. Foi a forma com que ele encontrou de tocar. A Maria Madalena, aí eu vou entrar onde que ele está lá naquele jantar lá, e eu vou levar esse vaso, eu vou quebrar e eu vou encher ele de perfume. Ai, eu vou tocar nele hoje. E vai tocar como? Perfume. Ninguém me tira da minha mente que é isso que eu tenho que fazer. Não é que a mulher entrou naquela sala, querido, e ela quebrou aquele perfume caro, que foi um cheiro no ambiente inteiro, e ela vai enxugar os pés dele, do Cristo, com perfume e com seus cabelos. Jesus vai olhar para ela, e ele vai se sentir tão tocado, que ele vai dizer, olha, sempre se lembrarão desse teu gesto. Muitos e muitos. Não estamos nós hoje aqui falando dela? O centurião de Cafarnaum tocou como? Em palavras. Como assim? Ele encontrou Jesus. Ele disse, Senhor, tem um dos meus serviçais está doente. O Senhor pode curá-lo? Mas o Senhor não precisa nem ir lá. Jesus olhou para ele, pensa que perguntou, mas como assim? Eu sou um homem de autoridade, eu sei o que é ter autoridade. Você tem, dá ordem aqui e ele é curado lá. Coisa poderosa. Tocou como? Com palavra. Jesus disse, não vi fé igual a tua em nenhum lugar aqui. E o serviçal foi curado? Ai, querido, você tem dúvida? A mulher Ciro Fenícia tocou como? Encontrou Jesus. Ela não era dos descendentes de Abraão. Jesus vai ser muito duro com ela, querido. Vai dizer para ela assim, ó, você não é digno de sentar, resumindo, né? Você não é digno de sentar na mesa e comer do pão daqueles que é dado para os filhos. E ela disse assim, mas não tem uma migalha que cai para os cachorrinhos? Para mim serve. O que você falou? Para mim é uma honra comer das migalhas que caem da tua mesa. Fé igual a tua eu não vi. Senta na mesa e come o que quiser. A viúva tocou como, igreja? Uma moeda. Ele estava lá observando, dentro da sinagoga, quantos depositavam dízimos e ofertas. Uma chamou atenção. 1 milhão? Não, querido, longe disso. R$1.000? Não, querido, um cheque gordo, para. Ele ficou olhando. Uma moeda. Uma moeda. Não vai você também ficar enchendo de moeda aqui, né, querido? Essa é a experiência da viúva. Mas a Bíblia diz que era tudo que ela tinha. Eu não sei se você está entendendo, meu amado, o que o Espírito está dizendo a você. Sim ou não? Virtude vai exigir um toque diferente. Não é um toque religioso, não é um toque de tradicionalismo, não é um toque de método, não é um toque porque deu certo na vida do outro. É ouvir o Espírito.
ouvir as instruções. O que eu mais tenho feito, querido? O que eu faço? Às vezes eu fico horas sem ouvir nada. Às vezes eu chego a pensar que não é o momento dele responder, e eu me esqueço. Não é que eu estou indo para o meu trabalho, ele vem e fala. Não é que eu estou subindo no altar, ele vem e fala. Não é que ele me acorda à noite e ele fala. Sem instrução você não vai ficar. Você está buscando ele? É com fé que você está fazendo? É genuíno, é verdadeiro? Sem resposta você não vai ficar. Diga para o teu irmão, sem resposta você não vai ficar, querido. Mas você precisa compreender que esse encontro com Jesus, ele é por demais especial. Que esse momento que você está vivendo, querido, você não pode ficar deixando passar. E onde ele estiver, eu vou tocar. De que maneira? Você sabe que se tocar de qualquer maneira, querido, ele não responde a um aperto, né? O que tem de homens e mulheres que tocam de qualquer forma, querido. Você sabe que, com relação a isso, querido, eu sou muito zeloso. Você pode me apontar muitas coisas, mas com relação a isso, no passado eu já falei muito para os jovens aqui, né? Não entra de boné, não sobe nesse altar de boné. Hoje eu parei de falar. Mas eu estou esperando que eles tirem o boné. Por quê? Porque diante de uma autoridade, eu duvido, querido, que você vá de boné. E nós estamos diante do Rei. Simplesmente isso. Pastor, mas você vai exigir? Ai, querido, não vou mais, viu? Mas eu estou esperando, querido, que você toque nele respeitosamente. Qualquer jeito? Ai, querido, se aperta. Ai, mas eu tenho um coração. Se tiver, está alinhado com o Espírito. Então faz o que ele está te pedindo. Tem coisa, querido, que se eu fizer eu me envergonho de estar na presença dele. Ele é muito santo. Ele é muito santo. Ele é muito santo. Ele não exige que você seja grande, querido. Pelo contrário. O que fez essa mulher Ciro-fenícia tocar nele foi humildade. Você não é digno de comer do pão dos filhos, mas os cachorrinhos comem a migalha, deixa eu comer. E se você lê, querido, Ciro-fenícia era uma mulher de classe alta da época. A migalha da tua mesa me serve. Então, querido, ensinar santidade, ensinar reverência. Se eu faço diante dos homens, querido, se diante de uma pessoa, de um diretor, de um prefeito, de um juiz, nós escolhemos a roupa e o sapato, quanto mais diante dele. Então tem que ser ensinado. E o coração? Ah, mas tem que ser sincero. Eu não comparo o meu toque com o toque de ninguém, querido. E nem você deve comparar seu toque com o toque de uma outra pessoa. É tão individual. E nós sabemos bem, querido, que maneira dá resultado e que maneira não produz resultado. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Tem
Tenho falado para Deus, Senhor, eu vou deixar de ser chato, mas vou ensinar. E eu penso que você vai ouvir. Porque não vem de mim. Vem dele. Falaram para o cego, para de gritar que você está incomodando. Jesus olhou para ele e falou, não, deixa ele gritar. É um grito de desespero e eu vou curar ele hoje. O gadareno chegou, querido, eu penso que muitos falaram, lá pronto, ele vai usar de violência com o Cristo. Mas que violência? Quem pode contra ele? Que demônio maior do que ele? Mas nem chegou perto, querido. E quando falou, pediu misericórdia. Ele é maravilhoso, amado. Ele é maravilhoso. Querido, estou para conhecer um Deus igual. Ele é maravilhoso. E quer saber? Sabe exatamente quem você é. A altura, estatura. Sabe do que você precisa. Sabe de quanto de força você tem ainda. De quanto de consciência você ainda tem. De quanto de conhecimento dele você tem. Que de alguns você pode exigir, né, querido? Falar, ó, você já conhece. Mas de outros estão chegando, querido. É por isso, querido, que cada toque é um toque único nas orlas do manto dele. Mas sou muito pequeno, essa multidão não vai deixar eu ver ele, mas eu tenho que ver. Pense em alguém que queria ver. Encontrou uma árvore e subiu. Isso é para nós, né, querido? Da minha turma. Viu, Ed? Não olha assim não, viu? Você pertence à minha turma. Sobe na árvore, querido, dá um jeito. Encontra Jesus. Querido, dá um jeito e encontra Jesus. Diga para o teu irmão, dá um jeito na sua vida, querido. E encontra Jesus. Encontra Jesus de verdade. Dá um jeito, querido, encontra Jesus de verdade. Anuncia Ele, amado. Fala dEle. Toca nele. É tudo igual, pastor? Não é tudo igual, querido. Aliás, teu toque é único. O que você falou? Estou encerrando. Só está faltando o seu toque. Ele tem esse poder? Claro que tem. De sentir o toque de todos e saber que o meu não está lá. Ele está esperando você tocar. Diga para o teu irmão, ele está esperando um toque seu. Um toque de fé. Para que dele possa sair virtude para a tua vida. Ai, pastor, eu preciso dessa virtude. Então toca. De qualquer maneira, não, querido. Vai ser a multidão, né? A multidão fazia isso. A multidão está te comprimindo. Está te apertando. Tem muita gente. Em nenhum momento eu vi o texto dizendo saiu virtude para aquela multidão. Mas para um toque. Para que ele saiu. Ai, a vida servindo Jesus é maravilhosa. É mesmo. É abundante. Eu creio, querido. É assim que ele falou, é assim que tem que ser. É fácil. Aí não. Não é fácil. É aí onde nós vamos discordar. É de qualquer maneira. Não é mesmo. É usando a experiência do outro. Querido, não é.
Tem um método? Não tem. Uma regra. Acabou lá no Antigo Testamento. É muito individual. Diga para o teu irmão, é muito individual, meu irmão. Você sabe que nessa coisa de ser muito individual, as pessoas dizem assim, não, mas eu creio nele, viu, pastor? Eu creio. Eu acredito, assim. E olha, quer saber? Eu acho bonito o trabalho. Eles não dizem isso? Bonito o trabalho da Filadélfia. Organizada. E lá só rico. Para ele. Querido, esse aplauso é para ele? Não fica tímido, não. Aleluia. Glória a Deus. Toda vez que falarem isso, querido, pensa no contrário. Se te chamassem de miserável. Era para ficar, querido, era para ficar triste. E falar, não sou e vou chorar. Mas, querido, não é para tanto. Você é a igreja do Senhor. O que Ele mais tem falado. Eu dizia para Sandra hoje. O Espírito Santo tem me falado. Todo momento. Me lembrando. Você é a noiva do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Ela é linda. A noiva do meu Senhor, ela é linda. Olha bem no olhinho do teu irmão e diz: a noiva do meu Senhor, ela é linda. Você entendeu, né, querido? E ela é cheia de paixão. Ela ama Ele, ela tem um brilhinho nos olhos. Eu sou 24 anos casado, e eu sei que minha esposa está ouvindo, que ela está assistindo lá. 24 anos casado, 4,5 de namoro. Eu me lembro perfeitamente o dia que eu conheci a minha esposa. Nos olhos. Eu nunca mais esqueci os olhos dela. Mas o que tem nisso? Eu acho que Deus estava mostrando, ó, que essa mulher você vai casar, você vai viver com ela até que a morte separe, você vai ter filhas maravilhosas, você vai servir na igreja, ela vai ser pastora, você também, vocês vão caminhar juntos, vocês vão viver momentos difíceis, vocês vão viver momentos de alegria. Então começa por esse olhar, é ela. Por que você está falando disso? Porque o olhar da noiva para o noivo é assim. Ai, pastor, mas eu não conheço ele bem. Mas não deu, né? Um frio dentro. Aí mexeu com o meu coração. Então, é ele. É ele. Essa noiva é apaixonada. Essa noiva ama ele, querido. Essa noiva faz de tudo para só ver ele passar. Não tem aqueles namoradinhos que falam, ele vai passar hoje aqui. Passa de moto, de capacete, fala, vi ele, vi. Coração saltou. Viu nada, passou lá de moto. Mas o que fez isso com essa moça? Está apaixonada. O coração está ganho. Estes são os que tocam de uma maneira diferente. A fé vai exigir um toque diferente. A fé tem uma maneira diferente de tocar. É o tema da mensagem hoje. A fé tem uma maneira diferente de tocar. Amém, querido?
Quero orar por você. Eu sei que essa palavra, queridos, às vezes ela nos confronta. Porque tocar em Jesus, querido, não pode ser de uma maneira natural. Como talvez você resolve seus negócios, seus problemas, a educação dos seus filhos. Eu programei tudo, eu fiz tudo certinho. Isso é o homem natural. Encontros com o Senhor vai exigir um andar na dependência. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É um amor, é uma alegria, é fazer tudo pelo encontro. Eu quero tocar nele de uma maneira diferente hoje. Isso também, querido, não tem a ver com aquilo que você está vivendo. Porque dos exemplos que eu te dei, cada um estava vivendo uma realidade. A mulher estava com fluxo de sangue. O Jairo estava com a filha morrendo. O centurião estava com o seu servo doente. Enfim, cada um vivendo a sua realidade. O homem lá em Jericó estava cego. A viúva era pobre. Mas isso não impede, querido, você de tocar. Em nome de Jesus, não deixe as circunstâncias te cegar a ponto, querido, de não querer mais tocar em Jesus. Se você espera virtude na tua vida, na tua família, você vai precisar tocar com fé. E Ele sabe quando Ele é tocado de uma maneira diferente. Pastor, mas tem muita gente tocando nele. Mas Ele sabe que o teu toque é único. Igual a você não existiu e não existirá ninguém. É o teu toque, é a tua digital, querido. Aliás, cada um tem a sua digital. Qual é a chance de se repetir? Nenhuma. Será que ele pensou em toque? Vai saber, né, querido? Vai saber. Eu preciso dele. Você também? Eu preciso dele.